Olá, olá, boa tarde, bem-vindo a todos e todas de todos os cantos a mais um Town Hall da comunidade brasileira do Deep Funding. Bem-vindo, pessoal. Se vocês quiserem deixar no chat de onde vocês estão falando, é sempre bom saber de onde é essa pessoa que quer estar aqui nesse Town Hall e aprender um pouco mais sobre o que a nossa comunidade faz. É, Então, bem-vindo ao nosso espaço. Compartilhe aí com a gente o seu nome, como que você conheceu a SingularityNet. Acho que tinha uma coisinha no anterior, né? E por que que você quer aprender sobre AI e descentralização? Isso é bem interessante, né? Por que que nós estamos conectados? Por que que nós estamos aqui? Pode passar. A agenda hoje desse Town Hall são histórias de sucesso de rodadas anteriores. Inclusive, foi o Guilherme e a Inês que escolheu as propostas e eu achei todas as propostas interessantes. Em breve, nós vamos ter a próxima rodada, número 5 do Deep Funding, né? E a gente precisa capacitar a inovação em AI na comunidade e atrair novos membros. Então, se você está assistindo esse Town Hall, ele foi gravado e você está assistindo no futuro, lembre-se que existe uma comunidade que você pode seguir, a gente está em todas as mídias sociais, venha fazer essa discussão. Se você faz parte de um centro de inovação no Brasil ou na América Latina, porque aqui o pessoal também fala espanhol, se conectam com a gente, tem um grupo no Telegram. Inês, se quiser falar um pouco das mídias sociais de vocês exatamente como é, porque às vezes as pessoas vão assistir depois, tá bom? I will share, voy a compartir las redes sociales aquí en el chat. Gracias, María. Tá certo. Então é o seguinte, vou fazer uma pequena introdução do Deep Funding, qual é o propósito, que é um programa de subsídio da SingularityNet para distribuir fundos para projetos de AI selecionados pela comunidade. Para quem nos conhece, ou para quem me conhece, a gente já vive um pouquinho disso lá na comunidade Cardano, e agora a gente pode viver isso um pouquinho aqui. Existe um fundo, e nós precisamos falar para o maior número de pessoas. Qual é a missão? Apoiar o desenvolvimento de aplicações AI para melhorar a plataforma de AI descentralizada e procurar democratizar o desenvolvimento de AI, afastando-se do controle corporativo centralizado. Eu acho que todo mundo que está em blockchain já tem essa concepção que descentralização é mais importante e é mais produtiva do que centralização. Próximo. Próximo. Isso. Então, assim, tem aqui o que fala um pouquinho, né? Que começa no final de outubro e termina no final de dezembro, e aí fala um pouco das etapas do Deep Funding, né? Onde se começa, que é o período de preparação, depois vem o de aplicação, fim do período de aplicação, a iniciação, o início do período de revisão, fim do período de revisão, início do período de votação, e por fim a gente tem o resultado e as propostas vencedoras. É importante, se você está assistindo agora, que você preste atenção a essas etapas. E que se você perdeu, por algum motivo, você chegou no meio do fundo, não se preocupa, você pode esperar o próximo fundo e aplicar a sua proposta. Porque a gente não pode, depois que a gente avança uma etapa, a gente não pode retroceder, porque tem novos candidatos. O processo segue, mas você prepara, lê as outras propostas que estão nesse fundo e se prepara melhor para o próximo. Próximo slide. Aí, aqui fala um pouco dos prêmios, né, que é 1,5 milhão de AGICs, e os recursos são divididos em 6 fundos com limites, cada um tem um limite, cada fundo tem um limite e uma proposta diferente. Próximo. Então, aqui tem uns errinhos de maiúsculo e de minúsculo, pessoal, mas é o tradutor, tá bom?
Então, aqui falou um pouquinho dessa rodada que aconteceu, inclusive a gente participou e vamos discutir hoje sobre algumas propostas que foram aprovadas. Próximo. E aqui está a divisão de como esse fundo funciona. Então, tem ali fundos para novos projetos, US$ 100.000. Fundo de ideias, 75.000. Só que nesse caso aqui, o máximo por proposta é US$ 5.000. Então, assim, serve para aquele líder comunitário, aquela pessoa que já tem uma comunidade, e ele precisa do início para começar aquilo que precisa. Acho que aqui é um bom lugar. Aí tem o fundo de iniciativa de marketing, que a gente sabe hoje, estando aqui no ecossistema, o quanto a parte de marketing é importante para os projetos criptos. E aí são US$ 100.000, sendo que para cada proposta são US$ 20.000. Então, se você está assistindo, você está vendo esse aqui em português, mas você tem em outro país, é de outra comunidade, e você está vendo isso, você pode aplicar. A nossa comunidade hoje, ela está se construindo, ela é pequena, então cada vez mais pessoas vão ver esse vídeo, cada vez mais pessoas vão interessar por esse tipo de fundo, que permite que a gente tenha seja maleável em torno de horas de trabalho e uma série de coisas. Você passa a ser seu próprio chefe empreendedor. E aí tem aqui os fundos diversos, que são US$ 150.000, sem o limite máximo de projeto. O cara pode vir aqui e falar, olha, meu projeto custa US$ 150.000, levar tudo. Já aconteceu na Cardano, né, no primeiro fundo, uma pessoa colocou uma proposta e quis levar tudo. E a pessoa fica meio chateada. Então, divide um pouco aí, pessoal, vamos refletir sobre todo mundo, cada um tem uma parte do bolo. E aí, tem os RFPs orientados pela comunidade, US$ 150.000, sem limite máximo por projeto, e tem um projeto de RFP, US$ 75.000, no máximo de 3 projetos premiados. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, deixa aqui nos comentários, porque os comentários são constantemente respondidos pelo pessoal da comunidade, tá? Às vezes a pessoa vai ver esse vídeo 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, então você sempre pode deixar as suas dúvidas aqui. Próximo. Inclusive, deixa o seu like, compartilha, mostra esse conteúdo para outras professoras, para outras pessoas, para os seus professores, mostra o que está acontecendo no mundo de AI. Aí tem os critérios, né, para você ser elegível, que é alinhamento com a missão da SNET, os requisitos específicos do fundo, padrões éticos, conformidade financeira e legal, feedback, participação, autossuficiência na implementação. Desculpa a minha voz, gente, estou um pouco de sinusite. Get Próximo. better soon. E aí, agora, né, que nós vamos dialogar entre todos aqui presentes, a gente vai falar e conversar um pouco sobre as histórias de sucesso dos fundos anteriores. Essas 3 aqui são muito interessantes. Tem uma que eu não entendo muito, mas eu vou falar qual é, e aí a gente discute junto. E as outras 2, assim, é muito clara a proposta delas. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, é uma proposta que é criar um simulador para simular é, um simulador para Qualidade simular decisões. Pode falar, Dani. a qualidade das decisões comunitárias, né? Pode falar, porque eu estou me recuperando, por favor. Tudo bem. Bom, pelo que eu entendi ali no título, é um projeto para melhorar a qualidade das decisões comunitárias. Se quiser prosseguir. Tudo bem, Maria? Acho que ela está... se queres poner o próximo... Pronto, gente. Uma tosse aqui do nada. Acho que é próximo, né?
E aí ele fala aqui um pouco da questão do voto quadrático, ele fala que é muito importante a gente aprender sobre isso, porque ele formula o sentimento que os votantes teriam e ver qual a consequência daquele voto do futuro das decisões tomadas. Foi isso que eu entendi, gente? Falem aí, o que vocês acharam dessa proposta? Tô lendo aqui. Tava lendo. Isso. Aí tem aqui, está em progresso ainda. Já recebeu alguns fundos, que é praticamente a metade, né? $24 mil, e o total que ele vai receber são $50 mil. E aqui fala as fases e as datas quando ele recebeu essa verba. Geralmente, você nunca recebe todo o fundo, você recebe o fundo de acordo com aquilo que você entrega. Então, aqui vai falando para a comunidade em que fase está o projeto. Inclusive, se o projeto não tivesse entregue ou tivesse atrasado, eu acredito que também estaria o status aqui mostrando para vocês com toda a transparência. Próximo. Próximo. Ai. Gente, esse aqui é muito curioso. Ele quer usar AI para produzir o resultado de uma pandemia, basicamente. Foi isso que eu entendi. Achei fabuloso. O que vocês acham? Comentem aí um pouquinho. Prever surto. Prever, ele está falando aqui, prever surtos de malária e seu impacto em vários grupos populacionais. Inovação incorpora um banco de dados, 24 horas, que pode fornecer padrões de visibilidade para outras doenças transmissíveis e pode ser acessado como APIs para outras inovações e sistemas de tecnologia. É um sistema preditivo, né, na verdade, para verificar, prever determinados surtos. Eu acredito que ele, num primeiro momento, focou na malária, mas pelo que está escrito, pode ser aplicado em várias outras situações na área da saúde, o que eu acho muito interessante, não é? Porque uma das principais questões dentro da área da saúde é você trabalhar a prevenção. Então, quando você tem um sistema que pode prever, né, no caso aqui ele está prevendo surtos, né, ou seja, é um estágio maior, vai além, na verdade, da prevenção, mas você tendo esses dados, você de alguma forma consegue trabalhar para que esse impacto seja muito menor do que seria caso você não tivesse nenhum tipo de dado ou não tivesse nenhuma previsão sobre o que pode acontecer, né? Legal. Inês, quer comentar alguma coisa? Guilherme, Cauê? Eu nunca tinha visto o AI ser aplicada nesse modelo. Esse me surpreendeu. E aí, aqui tem as mesmas informações. Sì, mais uma cosa, este particular project. I'm going to go English. This project came into the new project pool, going through Deep Funding 3, what it is, ideation pool. So it is a project that went through funding 2 times. So the Clement is a Nigerian developer. He got the funds for ideating this proposal that he presented in the Deep Funding Round 4. So if you have an idea, a concept that you're looking forward to have time and funds to develop, we have the ideation pool that is created for then bringing that concept developed into a strong proposal on the next round. So this is a good case of evolving within the community. I don't know, Danny, if you want to do like a short
Portuguese translation of that, but it's pretty clear that it's an outstanding proposal with a strong impact for the community. Então, o Guilherme estava falando que existe um conjunto, um fundo numa pool que ajuda empresas que estão iniciando do nada. É isso, Dani? Isso é uma ideia, né? É uma categoria de ideação, e é bem interessante, não é? Porque você poder ter esse primeiro apoio para algo que ainda é uma ideia, né? E poder viabilizar isso é excelente, porque é muito difícil você conseguir recursos para viabilizar uma ideia, né? Então, e eles já fizeram isso para a área da saúde, que é uma das áreas, assim, que é um grande impacto você utilizar a inteligência artificial nessa área, né? Então, eu gosto muito dessa divisão de categorias que o Deep Funding tem, e, em especial, essa porta de entrada, não é, para você viabilizar um projeto. Próximo, então. E esse aqui é um tipo de curso, né, de como usar a SingularityNet, e ele falou o seguinte, que ele vai incluir uma série de tutoriais de como se navegar na plataforma, como que você faz a seleção de serviços, trabalhar na integração em atividades comerciais, e uma coisa muito interessante que essa proposta fala, um workshop para desmistificar a integração de serviços à inteligência artificial. Vocês sabem que eu sou educadora, eu adoro propostas sobre educação e acho que isso aqui é importantíssimo e que deveria ter uma proposta nesses termos, todos os fundos, porque todos os fundos, toda vez que o fundo acontece e termina e tem esse ciclo, nós temos novidade no projeto, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Concordo com você, Maria. Os projetos de educação, eles também, assim, são muito bem-vindos. Olá, Rosaura. Bem-vinda. Olá, Rose. E é muito interessante depois poder acompanhar, não é, como eles estão desenvolvendo esse curso também, porque acaba sendo um projeto para espelhar outros, né? No caso, pode ser no Brasil ou em outros países também, como você consegue adaptar. Então, é sempre bom ter essas iniciativas e a gente sempre pensar em como pode melhorar tanto no aspecto didático quanto no aspecto cultural, né? Mas esse aqui, ó, ele tem uma coisa interessante, tem que prestar atenção aqui. Ele não recebeu nenhum fundo, mas também ele não entregou nada, pelo que está aqui. A gente precisa ver bem, que às vezes lá no Catalyst os dados estão desatualizados, o pessoal acha que não entregou, entregou. Como que é aqui, Guilherme? Está atualizado esses dados aqui? Sí, María. Sí. Again, a importância da educação em DP Funding. Not only about SingularityNet, but also using education as a tool. Danny, probably is a good time for you to tell us about your stories of success on deep funding. Nosotros aquí tem Daniela, María, que son parte de un equipo que tienen un caso de sucesso. So, Dani, vos duas propostas. Because even though the education proposal didn't got funded, it got a really good voting percentage. So it will become a success story. So you want to tell us a little bit of both proposals? Sim, nós tivemos... eu falo mesmo, Maria? Claro, fala, depois eu falo também. Tá. Nós enviamos 2 propostas para o fundo, em português mesmo, né?
Nós enviamos 2 propostas para o fundo, uma delas recebeu, aliás, vai receber o financiamento, porque nós ainda estamos nessa fase de assinar o contrato, nós assinamos e falta agora a Singularity assinar, então nós só estamos esperando os aspectos burocráticos para iniciar o trabalho. Esse projeto que vai receber os fundos, ele é para fazer a tradução de vídeos da SingularityNet para o português, ou seja, para a gente começar a ter esses vídeos rodando em português e sendo publicados no canal da Maria, no YouTube, porque é um canal que já tem uma certa visibilidade aqui na comunidade, não só na Cardano, mas em várias blockchains, não é, Maria? E para além do canal no YouTube, vamos publicar também no Substack, fazer umas postagens legais para começar a movimentar de uma forma mais ampla o conteúdo em si em português. A outra proposta que não recebeu financiamento, ela incluía falar sobre o Deep Funding, né, educar sobre o Deep Funding, nas 5 regiões do Brasil. Então, o que nós tínhamos planejado era utilizar o networking que nós temos de centros de inovação no Brasil, nas 5 regiões, para executar esses treinamentos, né, em cada uma dessas regiões, e assim ampliar o conhecimento sobre o Deep Funding no Brasil, em específico aqueles núcleos que já trabalham com inteligência artificial. Então, eu sempre acreditei em educação, eu sou repetitiva, porque todo lugar que eu vou eu tenho que falar de educação, e as 2 propostas estão muito conectadas. Pode falar, Inês. I also wanted to add that the proposal that we just saw, that it was how to SingularityNet, the proposal that was originally from the marketing initiatives, it's also an education proposal. They are working with a platform that is called Andamio, that is a project that works with education integrated with blockchain. So it's very interesting, that project. It's Andamio. I will write it here, Danny. So everything that the students do, and it's also project-based learning. So the students, everything the students learn keeps recorded on the blockchain. So that's very interesting. And I also wanted to add that, like the importance and all the things that we can do in education with blockchain that are not yet developed, right? Like there's a lot to do there, and a lot of proposals to create for next deep fundings rounds, maybe in Portuguese or in Spanish. I think there's a lot we can do in that sense. And also, I was thinking like the importance of, because this Andamio platform, we use it also for the Deep Funding Academy, that is also with the objective of educating and education, right? So I was thinking about the importance of networking within the community, how one project brings to another and to another, and how important it is to be part and relate with everyone in the community, because project can born all the time within the networking. So yeah, I wanted to say that. So my idea I am very practical, and being practical is not exactly being scientific proof. So my idea about the proposal is to first have a small proposal. If I didn't get the expensive one, pass it on to the treasurer, so I could have a piece of the cake, so I don't die here.
and I keep going, moving, because I work in so many communities and so many projects. And then I talked to Daniela, and then we build a bigger proposal, because, you know, I love Brazil, I love traveling. We are much up my love with the project, and we could go all around telling people about what you do and how they could take advantage to grow up in whatever they want. So this was... Now in Portuguese. Let's go back to our language. When eu fiquei falando em inglês? We Argentinians are avoiding our Portuñol, but let's go back to Portuguese. Desculpa, gente. I love it. And again, Maria, tell us the story again, because it is very important. Why? I'm going to try my Portuguese. Maria and Daniela são uma equipe muito importante para a comunidade de SingularityNet no Brasil. Remember, no? Deep Funding é uma iniciativa da SingularityNet para semear a plataforma de AI descentralizada com novos e interessantes serviços de AI. Educação é muito importante. Maria, relembra again. Então, vocês sabem que eu sou educadora, eu apoio a educação, mas eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu falei, a gente fez uma proposta menor, dentro daquilo que a gente já podia fazer, que era usar o canal para estender o conhecimento a respeito da SingularityNet, usando AI. A Dani é ninja aqui, ó, todos os problemas, ela resolve tudo, usa todas as tools de AI. E eu falei, vamos colocar uma coisa que agregue dessa forma. E aí a gente pensou na proposta maior, de um outro valor, porque eu adoro viajar. Então, eu ia ter a oportunidade de juntar as coisas que eu gosto de fazer, com o meu amor por educar, e com o SingularityNet, tudo junto no mesmo pacote. E aí a gente escreveu essa proposta maior. Infelizmente, não recebeu os fundos, mas graças a Deus nós tivemos uma quantidade grande de votos. Nós temos aí um parceiro chamado Samuel, da Rodada Financeira, e ele conversou, né, com a comunidade dele, e lá tem muitos holders de SingularityNet. E eu acredito que veio dali o sucesso da nossa proposta. Por quê? Eu sempre falo de coisas que sejam em outros idiomas e tal, e uma outra coisa que eu faço, eu saio da bolha. Eu tenho um relacionamento muito grande, um network muito grande em outras comunidades, e eu acredito que nesse caso específico tenha sido a comunidade de Rodada Financeira lá do Samuel, né? Ele veio, foi o primeiro vídeo SingularityNet gravado no Brasil, ele veio, a gente conversou, ele falou dos spin-off, e esse vídeo, eu acho que hoje tem o quê? Quase 4.000 views. Então, é assim, lembre que você estava falando dos projetos, que é tudo conectado, que tudo está conectado. Aqui também, nós estamos todos conectados. Se eu nunca tivesse falado das nossas propostas, nunca tivesse conversado com as pessoas, talvez a gente nem tivesse tido essa quantidade de votos. Então, assim, a gente lida com AI, a gente usa AI, nós fazemos as nossas coisas melhores com AI, mas no final do dia, o voto é de um humano, uma pessoa que vai sentir no coração dele que eu estou fazendo tem valor. O que vocês acham? Quer comentar? Dani, você quer falar alguma coisa? Participem, gente. Acho que você já falou tudo, Maria. Essa parte humana, ela por mais que a gente fale muito de inteligência artificial, no final do dia nós estamos falando de impactar a vida de seres humanos, né? E tem toda essa parte que você fala do relacionamento em si, de entender também as diferenças entre as pessoas, né? A respeitar as diferenças entre essas pessoas, que é essencial. Aliás, porque nós estamos falando sobre liberdade sempre, né, dentro da blockchain, na SingularityNet não é diferente. E nisso a gente constrói uma comunidade forte, você já vem fazendo esse trabalho já há muitos anos, não é? Então, não é à toa que você consegue também se relacionar muito bem com outros projetos e outras comunidades
justamente eu concordo com você da importância de furar a bolha. A gente buscou nesse projeto de educação na SingularityNet, ali no Deep Funding, já pegando as experiências, né, da Maria, as minhas também, e do nosso trabalho em conjunto, executando diversas atividades educacionais pela Cardano, né? E a gente sentiu que poderia ter um impacto muito grande também, com todos esses parceiros que nós já fizemos, seja de instituições educacionais, todas elas muito fortes e importantes no Brasil, como, por exemplo, o INSPER, outras escolas de negócios também fortes, recentemente agora a ISPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, nós escolhemos lá porque eles têm, além de bons cursos na área de negócios, tem um campus tech, né? E ali tem uma sala específica para workshops, e que a gente vai poder executar o workshop constitucional da forma mais adequada nessa experiência presencial. Então, nós sempre pensamos na experiência como um todo, não é só executar ou falar o conteúdo. A gente pensa na experiência como um todo, não é? Desde qual vai ser a sala, qual vai ser a metodologia que vai ser aplicada para a gente entender a sala que nós precisamos para executar bem esse treinamento, a metodologia e, claro, também o que nós oferecemos para que as pessoas fiquem o mais confortáveis possíveis dentro daquele ambiente. Então, a gente sempre pensa no conteúdo, na metodologia e na experiência como um todo, porque no final do dia, essas pessoas vão falar, olha, os eventos que a SingularityNet executam no Brasil, nós queremos estar sempre, porque é uma grande experiência. Então, é isso que a gente precisa focar sempre, né? E a gente tem esse alto nível de exigência na hora de executar cada um desses trabalhos. Exatamente, obrigado, Dani, você falou muito bem. Então, assim, se vocês virem trabalhos produzidos por nós no Brasil, da GovChain Lab, da Maria, da Dani, você pode contar que é coisa de primeira. Por quê? Nós somos educadoras, nós passamos anos na escola aprendendo como as pessoas aprendem, passamos anos aprendendo e desenvolvendo técnicas de ensino. Então, hoje, para aplicar isso dentro do que a gente aprende com tecnologia, é muito fácil. Né? Então, assim, eu espero que no próximo fundo, na próxima rodada, nós tenhamos a oportunidade de colocar a proposta de novo. Inclusive, já falei de umas ideias com a Daniela, que agora eu não quero colocar uma proposta grande, eu quero dividir a proposta e a comunidade que escolhe para onde a gente vai. Eu queria ir para o norte, já falei para o Guilherme, já falei para a Inês, se dividir o Brasil, eu fico com o norte. E aí a gente vai meio que dividir essa proposta e ver, sentir o que a comunidade quer, onde que ela quer que a gente atue, porque o Brasil, ele acomoda toda a Europa, as pessoas não sabem, ele acomoda toda a Europa e ainda sobra espaço. Cabem, acho que 90, se eu não estiver errado, 96 Irlandas dentro do território do Brasil. Então, quando eu estou falando dessa proposta, que você vai ver depois o link que você vai ler, você pense que a gente está cobrindo distâncias geográficas continentais. Então, existe aí o preço das passagens, existe uma série de outras coisas que são embutidas. Então, assim, por favor, considere ajudando a nossa comunidade votando nas propostas. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? No, Maria, Dani, Cauê, Rosa, muito obrigado, muito concreto. Creo, again, I'm going to go in English. I don't want to stress everyone. Muito importante, okay, Cauê, I'm going with my Portuguese, okay. Muito importante educação, é muito importante você, equipe, aqui. Muito obrigado por el compromisso, Maria, Dani, Cauê, muito importante. Obrigado, on my side. Grazie tante, muchas gracias.
Gracias totales. Totales. Gracias, María, Dani, Kawi, Ross, por venir. Graças para quem está aqui assistindo agora ao vivo e para quem vai assistir depois. E nos siga nas redes sociais, deixa o seu like, compartilha, conta a nossa história, venha contar e construir a sua história. E eu vejo você no próximo Tarol. Até mais. Chao. Chao, María. Tchau, tchau. Guilherme. Muito obrigado, Maria. Oi. Você gostou? Fucking, it was great. See you later. See you later. Bye.